mais uma semana aqui. E aí hoje a gente trouxe mais um tema pedido pelos alunos. E esse tema foi bem pedido, né, Lude? Sim, muito. Foi bastante pedido. E realmente, sempre que a gente entra nas salas de aula, que abre para os alunos falar como é que você está se sentindo, como é que está sendo essa quarentena. E eles sempre respondem, a grande maioria, né, a questão do tédio, do tédio. Uhum. E aí nós preparamos essa live hoje sobre esse assunto. E aí é importante informar que ela é muito importante para os alunos, né? E também para os pais, né? E até mesmo para os professores. Porque Uhum. sempre é bom, né? A gente entender um pouco o que é que se passa, o que é que acontece na, no cérebro aí, na cabeça, né, desses adolescentes, principalmente, né? Tem a questão da criança também, a gente vai falar aqui também sobre o tédio infantil. Vamos falar para todos os alunos, né? E aí é muito importante sempre essa participação, né? Tanto dos pais como dos professores. E aí vamos iniciar, né? Se tiver alguém que chegou aqui a primeira vez, Travou um pouquinho. meu nome é Cíntia Macedo e sou psicóloga aí do Djaneira Tavares, né? E eu sou Ludwig, também sou psicólogo do Djanilo Tavares, trabalho em dupla com Cíntia. Isso mesmo. Cíntia, coloca o Vou tema, colocar. por favor. Eu já ia dizer, eu vou. Ludwig vai começar, vai iniciar, enquanto eu vou colocando aqui o tema. Isso. Pois é, gente, como a Cíntia falou, esse foi um tema sugerido pelos alunos, como lidar com o tédio, porque a gente passou em algumas turminhas e os nossos alunos têm sentido muita dificuldade. Isso desde os pequenininhos até os maiores do ensino médio. Têm se queixado disso, de tédio, porque as escolas, pelo menos aqui em Campina, ainda não reabriram, continuam com ensino remoto e as crianças estão em casa, os adolescentes continuam em casa. E o que fazer com essa mudança de rotina? O que fazer diante disso, dessa quebra que foi a pandemia na rotina de todo mundo? Tem gente que está com dificuldade, não só as crianças e os adolescentes. Muitos adultos também têm trazido essa queixa, Sim. e muitos pais e mães também, né, que não estão sabendo mais o que fazer para ocupar o tempo das crianças em casa, não sabem mais ao que recorrer para ajudar os filhos e os filhos pequenos e grandes a lidarem com isso. E essa tem sido uma queixa muito recorrente na clínica desde antes da pandemia, principalmente entre jovens, entre adolescentes, entre crianças, e a pandemia só evidenciou isso, só trouxe mais ainda esse tema à tona porque foi uma quebra de rotina que mudou toda a vida das pessoas e o tédio aparece no momento em que a gente sai do piloto automático que a gente vivia, aquela rodinha que algumas pessoas costumavam estar, né? Aquele ciclo de trabalho, casa, trabalho, casa, vez ou outra faz alguma coisa para se divertir. E a pandemia fez com que a gente se questionasse sobre tudo isso, sobre a gente se questionar sobre a nossa rotina, sobre as nossas atividades, sobre as pequenas coisas, os pequenos detalhes do nosso dia a dia que dão todo sentido à nossa vida. E quando a gente é privado dessas pequenas coisas, desses pequenos detalhes, a gente vê o tanto que aquilo tinha uma função importante na nossa vida. E a pandemia evidenciou tudo isso. E muitas pessoas sentem toda essa quebra através do tédio, né? Como se o tédio fosse um sintoma que dissesse muito sobre nós também. Todos os nossos sintomas dizem algo sobre nós. E o tédio tem sido aí essa queixa principal de muita gente, e a gente não
se queixa por acaso, né? Tudo aquilo que a gente sente diz algo sobre nós. Então, para É. quem aí está com dificuldade de lidar com o tédio, é muito importante começar se perguntando, né? O que é que esse tédio diz sobre mim? O que é que essa queixa pode, ou melhor, como essa queixa pode me ajudar a mudar a minha vida? E, Cíntia, não Não ficou fixou não, né? aqui o tema. Não estou vendo. Mas bem, né? O comércio já está reabrindo, alguns serviços estão voltando, mas muitas pessoas continuam em casa. E até aquelas que estão voltando agora já passaram mais de 2 meses em casa, 2, 3 meses. E tem gente que acredita que já fez de tudo e não sabe mais o que fazer. Teve gente que já recorreu a curso online, e aí fez um, fez dois, fez três. Teve gente que fez, eu conheço. Várias chamadas de vídeo. Teve gente que recorreu a live, a filmes, a séries, livros, revistas, a aprender uma receita nova, a fazer exercícios físicos. Então, o arsenal aí de atividades é extenso. E tem gente que está com essa sensação. A gente já está aí, a pandemia chegou aqui, parou as nossas atividades em março, né? Então já vai aí o quê? Uns 4, 5 meses. Então tem gente que acha que já fez de tudo e fica se perguntando, e agora? Eu vou fazer o quê? Eu já fiz muita coisa. E essa é uma grande questão, né? Que talvez eu não tenha a resposta para lhe dar sem lhe conhecer, mas é uma pergunta que é interessante você continuar se fazendo, porque são essas perguntas que nos movem, que nos levam para frente. E agora, né? O que é que vai se fazer para ocupar o tempo? Que tempo é esse que você está tendo, que você precisa estar ocupando com várias coisas também, né? É bom se perguntar isso. E é possível sim lidar com o tédio, é possível tirar proveito dele. Como a gente falou, uma queixa de muitos adolescentes, mas que acabam, acabam repercutindo nos pais também, porque os pais têm tido uma função muito importante dentro de casa nesses últimos meses, de estar acompanhando a aprendizagem dos filhos, de estar montando cronogramas, estar ajudando eles com a rotina. E os próprios adolescentes, quando a gente escuta, né, dizem que já jogaram demais, já recorreram a vários tipos de jogos, desenhos, tudo. E aí ficam se perguntando, e agora? E algo que é importante a gente falar, né, quando a gente está falando desse tema tédio, é que existem atividades do nosso dia a dia que a gente fazia antes da pandemia, ou que a gente faz hoje, que nos dão a sensação de gratificação, de prazer. Existem atividades que, quando a gente está fazendo aquilo ali, seja um hobby, uma diversão, qualquer entretenimento, ou até mesmo um trabalho, né? Tem gente que sente muito prazer trabalhando, estudando, fazendo atividades. E existem atividades no nosso dia a dia que nos dão essa sensação de que o tempo flui, dessa sensação de fluxo, de que o tempo está passando rápido e que eu estou ali numa atividade, que eu estou entusiasmado, que aquilo está me dando uma gratificação. E o tédio, ele aparece quando aquelas coisas que eu costumava fazer para ocupar meu tempo, para me divertir, quando aquelas coisas que me davam a gratificação começam, de certa forma, a perder o sentido. Então, aquele jogo que eu jogava com tanto entusiasmo, agora eu não jogo com tanto entusiasmo assim. Aquela série que me prendia, agora não me prende tanto. Aquela atividade, seja cozinhar, o próprio trabalho, eu não consigo mais me concentrar no trabalho como antes. Então, algumas pessoas sabem que tem alguma coisa fora do lugar aí, aquela coisa, algo errado que nem sempre sabe dizer o que é, mas chama de tédio. E o tédio, ele aparece, né, até como nome para uma angústia que muitas vezes não tem nome. E mesmo que eu chame essa angústia de tédio, ainda fica aquele sentimento de que eu não falei tudo, ainda tem algo a ser dito sobre isso.
Mas o tédio ele aparece nesses momentos, quando as nossas atividades começam a perder o sentido. E o corpo também sinaliza. Esse tédio, ele muitas vezes aparece no corpo. O corpo fica mais lento, mais inerte, aquela sensação de peso, de esgotamento. E é interessante a gente sempre estar se perguntando se é aquilo que eu já vinha fazendo, que dava certo, e que hoje não dá mais, não será que eu devo procurar novos hábitos, procurar novas atividades para colocar na minha rotina? Se perguntar mesmo o que é que eu faço que me dá gratificação, que me dá prazer, que me faz me sentir funcional, que reaviva em mim aquele sentimento de valor. Se perguntar mesmo quais são as atividades, o que é que eu gosto de fazer que me dá aquele sentimento de fluidez, de que o tempo está passando e que eu estou gostando. Porque algumas coisas que a gente já fazia antes podem não estar surtindo efeito agora na pandemia. E a gente talvez tenha que procurar novos hábitos. E uma boa forma de lidar com o tédio, já trazendo a primeira dica, a gente sempre gosta de trazer algumas dicas, né, Cíntia? E É, a primeira dica é observar o lado bom do tédio. Como assim? O que eu estou querendo dizer é que mudando a situação mudando a minha visão, mudando a situação de perspectiva, possa ser que isso me ajude a lidar melhor com aquela queixa, com aquele problema. Então, mudar o ponto de vista. Quando as pessoas se queixam do tédio, muita gente se queixa como uma coisa muito ruim, como um grande vilão. E é. talvez se a gente começar a enxergar o tédio não como aquele monstro, mas como uma coisa que pode trazer coisas boas, talvez isso possa me ajudar a lidar melhor com ele. É ver o copo meio cheio, né? Em vez de ver o meio vazio. Isso. Encher o copo pela metade e perguntar à pessoa, né? E aí, esse copo tá cheio ou vazio? Tem gente que vai dizer que ele tá meio vazio, tem gente que vai dizer que ele tá meio cheio, né? E mudar o ponto de vista pode nos ajudar a lidar com Uhum. as nossas queixas. Mas o que é que o tédio pode trazer de bom, gente? Tem gente que não acha que não tem nada de bom, mas se você olhar direitinho, dependendo do seu olhar, dependendo da forma como você enxerga isso, possa ser que você encontre. Se você quiser mesmo encontrar coisas boas no tédio, possa ser que você encontre sim. Você tem grande chance de encontrar alguma coisa boa. Mas o tédio, ele nos dá a chance de apostar em novas atividades. Como eu já falei, e repetindo por ser muito importante, coisas que a gente fazia antes da pandemia talvez estejam perdendo o sentido agora. E esse talvez seja o momento para a gente aproveitar para fazer coisas novas, coisas que a gente sempre quis fazer e nunca conseguiu, nunca teve tempo, coisas que a gente já queria fazer, já tinha programado, depois desistiu por alguma razão. E é interessante a gente vendo que talvez seja o momento também da gente resgatar antigos hábitos, coisas que a gente fazia no passado, coisas que a gente que já funcionavam para a gente antes e que por alguma razão a gente deixou de lado, talvez a gente possa resgatar. É uma maneira de redescobrir a vida, né? A gente está redescobrindo. Tem uma música que fala sobre isso, que eu escuto na voz de Elis Regina, Redescobrir. Eu gosto muito dessa música porque essa palavra redescobrir é uma palavra que a gente tem. É importante que a gente esteja sempre trazendo para a nossa vida, porque antigos hábitos que a gente esqueceu possam ser que sejam funcionais agora. Ou novos hábitos também, coisas que a gente nunca fez. Mas é importante a gente se permitir ver quais as mudanças que o nosso corpo está pedindo, que o momento está pedindo. E quando a gente fala sobre isso, muita gente já se defende, já se responde: ah, mas eu não sei o que fazer, eu não tenho ideia do que fazer, eu já fiz tudo. Mas é isso, é uma atitude aberta, aberta à mudança, que a gente precisa estar alimentando nesse momento. E se você não tem ideia do que fazer, se você acha que está sem criatividade nenhuma, você pode pesquisar na internet. A gente tem internet para isso, né? Para nos ajudar a ter ideias, a achar coisas novas. Você pode
pesquisar na internet coisas relacionadas com o que você gosta, pode conversar com amigos, pode pedir dicas a pessoas que você se identifica, pessoas que você gosta, e ver o que é que está funcionando também com seus amigos, possa ser que funcione com você. É importante a gente ir experimentando, que a gente vá testando o que é que faz bem, o que é que não faz, e resgatar aquelas coisas que nos fazem se sentir útil. E aí sim você pode complementar. E aí, ó, o Socorro até respondeu, né? Tô me sentindo mais útil nessa pandemia, pois muitas coisas que eu não tinha tempo para fazer, hoje tenho. Tá vendo Que como coisa é, boa, né? né? Pois é. Eu também, Socorro. Eu tinha muitos projetos que estavam engavetados, né? Tava lá aguardando sei lá o quê. E aí eu comecei a colocar em prática agora. Então, olha só, né? Como é. Então, e aí a gente parte para uma questão entre saber distinguir o que é o tédio e o que é o ócio, né? Então, Uhum. assim, por quê? Porque o tempo livre, ele pode ser transformado tanto no tédio como no ócio. E aí, qual é a diferença, né? Tudo vai depender da maneira como você lida com ele. Então, é justamente aí, né, o que Socorro estava falando. Então, ela poderia muito bem ter entrado no tédio, mas ela percebeu que ela tinha um tempo a mais, e ela foi fazer coisas que não tinha tempo de fazer e hoje está fazendo. E aí acabou transformando esse sentimento de utilidade. Então, o Uhum. ócio, ele vai ser definido como uma experiência que você vai desfrutar nela. Então, você faz algo por gosto ou por prazer. Então, você tá ali, tipo, não tem nada para fazer. Eita, e agora? E assim, as pessoas que geralmente são bastante produtivas, né, são bastante ativas, quando se veem paradas, parece que entra naquele desespero, né? Eita, e agora? O que é que eu faço? E aí Uhum. acabou que essa pandemia realmente, como o Ludwig falou, né, assim, já existia, mas agora foi que a gente abriu os olhos, assim, veio perceber, porque na realidade tudo se intensificou, né? Todos os sintomas se intensificaram. E aí a gente pode usufruir desse ócio durante, assim, as atividades mais simples, que a gente acha que não está fazendo nada de produtivo, né? Porque também tem isso, às vezes a gente acha que a gente só vai ser útil, vai sentir esse sentimento de utilidade se a gente estiver fazendo algo produtivo. Mas Uhum. assim, você fazer algum tipo, sair com os amigos para não fazer. Agora não, né? Que não pode sair, mas, Faz uma mas chamada de assim, vídeo com os fazer uma amigos. chamada de vídeo em conjunto. O pessoal tá fazendo festa de aniversário pela internet, todo mundo junto. Já ouvi gente fez surpresa, tipo, a pessoa tava em casa, preparou tudo, uma surpresa para outra pessoa ali, aí tava a galera todinha, né? E a gente vai se reinventando, né? Cozinhar em família, então aquele momento que você acha assim que tá fazendo nada de produtivo, mas você tá cozinhando em família. Isso traz tantas experiências, né, positivas. E a gente vê até no próprio Instagram da escola as atividades de alguns alunos que já teve muitos que trouxeram essa questão de cozinhar com a família, né? E agora essa Uhum. semana que teve o Dia dos Pais, aí teve até uma atividadezinha que eu vi que era cozinhando com o papai, acho que era fazendo bolo, alguma coisa. E às vezes a gente acha assim que é uma atividade tão boba, mas é uma atividade que tem um significado muito grande, né? Isso é bom tanto para a criança, né, para o filho em si, como para os pais também, né? Tá Uhum. aquele tempo que para assim e não vamos fazer nada que seja por obrigação, porque a gente sabe que nós temos sim nossas obrigações e tudo mais, seja de qualquer idade, então as nossas obrigações vai depender, vai variar, mas todos temos, né, nossas obrigações. E aí esse momento desse que a gente transforma o tédio num ócio, né, vai proporcionar a gente uma reflexão, uma contemplação. Então é importante que a gente sinta que a gente se desligou do resto, né, e que a gente está totalmente entregue a essa experiência. E aí essa descoberta ela pode ser muito, muito massa, né, bem importante, bem significativa para essa criança ou esse adolescente e até mesmo esse adulto. E aí é sempre importante lembrar que nada é perda de tempo quando se fala do desenvolvimento infantil, porque a gente hoje tudo é muito rápido, muda o tempo todo, nós somos bombardeados de
de estímulo. E aí a gente acaba passando isso para as crianças. E a gente fala assim, ah, mas as crianças de hoje em dia são mais agitadas, né? Não são quietinhas como a de antigamente. É justamente porque hoje em dia a gente estimula mais. O que é bom estimular é bom. Mas a gente tem que ter cuidado com o hiperestímulo. E aí às vezes a gente pensa que a gente não fazendo nada, a gente vai estar prejudicando, mas não. Em desenvolvimento infantil, tudo pode ser acrescentado, né? E aí o que? A criança ela também vai precisar de um tempo para pensar nessas coisas simples. Então, às vezes, a melhor forma de aproveitar esse tempo é se abrir a não fazer nada. Então, se deitar no tapete e ficar pensando assim, ficar sentindo o tapete com a criança. Olha que tapete. O que é que você está sentindo? Esse tapete é macio, esse tapete é áspero, não sei o quê. Essas coisas que a gente acha assim que é boba, mas isso é muito importante. Então, contemplar o céu, olhar para o céu, olhar para as nuvens. Vamos olhar o formato das nuvens. Eu lembro que quando eu era criança, isso era muito comum. A gente olhar para o céu, parar, olhar para o céu e ficar olhando os formatos das nuvens, que a gente, como é uma coisa bem projetiva, né? A gente olha, cada pessoa enxerga a nuvem de uma forma. E eu me lembro que isso era uma atividade muito comum para a gente fazer. E hoje em dia eu vejo muito pouco isso acontecendo. Então, isso é importante para se fazer, né? Até nós, enquanto adultos, aquele momento de parar realmente, né? Fechar os olhos, ouvir os sons ao redor. Eu tô entediado, não sei o que eu faço, não sei o que. E aí você para. Vamos fazer experimento. Se você fechar os olhos, você tá ouvindo o quê? E às vezes você ouve um pássaro cantando, um carro passando, ou uma moto, né? Nem precisa ser sons puros da natureza, não. Mas você parar para contemplar o que está acontecendo ao seu redor. E aí você vai treinando até sua audição, né? E essa questão da observação. E aí, aos poucos, é que você vai aprendendo e vai ensinando essa criança, essa adolescente a encontrar as pequenas alegrias em cada momento da vida, para saber aproveitar, né, a cabeça livre para ter grandes ideias e grandes projetos, tanto hoje como no futuro, né? E aí, eu vou falar um pouquinho sobre a importância do tédio para o desenvolvimento. Aí, como assim o tédio é importante, né? Ludwig falou os benefícios, como é que foi que tu falou? Do lado bom, o lado bom do tédio. Eu vou falar a importância do tédio para o desenvolvimento. E justamente isso, hoje tem muita possibilidade de entretenimento e diversão, principalmente para as crianças, né? E aí a gente está tomado por essas opções. E se a gente for perceber, hoje em dia, tanto as crianças como os adolescentes acabam se entediando muito mais rápido, não é verdade? E se a gente for parar para pensar, a gente também, porque a gente está inserido, por mais que a gente seja de outra geração, mas a gente já se acostumou com o que acontece hoje, com a velocidade das coisas de hoje. Então, um exemplo, antigamente, eu me lembro quando eu era pequena, eu acho que o Ludwig nem lembra disso, eu acho que era da época dele não, mas na minha época, a gente mandava carta, demorava para chegar. Eu até comentei, né, na live passada a questão do luto, né, que assim, quando minha bisavó morreu, aí mandou a carta, aí quando chegou lá, depois de não sei quantos dias a carta que chegou, não sei o quê, e a gente tinha uma tolerância maior, né? E hoje em dia tudo é muito rápido. Então eu mando uma mensagem no WhatsApp, eu quero que a pessoa me responda na hora, eu fico naquele imediatismo. Então não é só uma coisa só de criança e adolescente. A gente acabou se acostumando também com isso daí. Então por isso que é importante que a gente também se encaixe. Então quando a gente preparou essa live, a gente preparou voltado muito para criança e para adolescente, mas a gente também não pode esquecer dos adultos também. Porque a gente se adaptou, né, a essa nova maneira de viver. Então... Mas aí pensando na criança e no adolescente, principalmente na criança, ela se entedia muito mais rápido. Por quê? Porque tem a questão da maturação do cérebro, né? Mas também tem a questão que ela não tem a mesma noção de tempo que a gente tem. Ela não tem essa mesma noção de tempo, né? Então, assim, esse fluxo grande de informação e também a pressão para ser produtivo o tempo todo, e já começa de criança. Então, assim, às vezes a criança ela estuda num horário, no outro é todo preenchido, né? Tipo assim, faz natação, faz judô, faz inglês, faz não sei o quê. Mas aí a criança ela precisa do tempo para ela ser criança. Ela precisa do tempo para ela brincar, né? E quando eu digo brincar, é justamente o tempo que ela vai parar
para ela criar também. A gente, claro, pode estimular algumas brincadeiras, mas é importante que ela tenha um tempo dela para ela também criar. E aí é onde entra esse tédio. Por quê? Porque ela, tipo, ela vai se entediar, né? E aí é que ela vai começar a criar. Então, assim, como a gente tem essa pressão o tempo todo da gente estar sempre sendo produtivo, tanto no trabalho como nos estudos, como se a nossa coluna espinhal da vida moderna é o trabalho e estudo. E aí a gente acaba esquecendo das coisas preciosas que a gente tem, que é, um exemplo, as refeições em família, um tempo livre para fazer alguma atividade física. E a atividade física que eu falo não é nem fazer exercícios, mas assim, o filho, assistir o filho andando de bicicleta, ou brincar mesmo, de amarelinha, sabe essas coisas assim, bem que a gente acha que são bobas, né? Até mesmo a prática da própria espiritualidade, né? Então, assim, a gente sempre tá deixando tudo para depois, em nome dessa correria, dessa pressão. E aí foi justamente isso que a pandemia, ela veio, assim, de encontro, porque a gente tava acostumado naquela vida corrida, né? Tô aqui, tô ali, não sei o que, não parar, não tenho tempo, de repente veio, aí teve que frear de uma vez, tipo, puxou o freio de mão, numa rapidez, né? E aí por isso que todo mundo assim ficou, eita, e agora, né? E agora, o que é que eu faço? E aí, essa questão, né, de querer sempre, estar sempre sendo produtivo, tanto adulto como a criança ou adolescente, acaba que sobrecarrega, né, essas crianças. E aí a gente sabe que os pais hoje em dia querem preparar, né, os filhos assim para o mercado de trabalho, e é importante também, né? Só que aí esse acúmulo de coisas extras e assim coisas demais, né, pode impactar no desenvolvimento infantil e acaba o quê? Criando adultos menos criativos. E se a gente for parar para pensar, por que é que bem muito antigamente existiam assim as invenções? Não tinham os recursos que tem hoje em dia, né? Mas as invenções, quando a gente para pensar, caramba, isso foi inventado naquela época que não tinha assim o recurso que a gente tem hoje, justamente por isso, porque as pessoas tinham muito mais tempo, né, livre, e aí as pessoas eram mais criativas. Então é importante isso daí, se a gente leva para o estudo e leva também para o trabalho, né? Então, a questão do ócio criativo, né? o ócio Que se criativo, falava justamente. muito. Daí que Sim, surgiu sim. grandes obras filosóficas, grandes pinturas famosas, que surgiu Isso. obras de arte que entraram para a história, né? Trabalhos que são atuais até hoje surgiram do ócio criativo, Isso. né? Então, qual é a função que o tédio está tendo na sua vida e qual a função que o tédio pode ter, né? Também. Pois é, a gente vê quantos quadros que Frida pintou enquanto estava acamada. Estava em cima de uma cama, né? E aí quantos quadros que ela pintou e entrou para a história. Então ela poderia muito bem ter passado essa época aí sem fazer nada, mas não. Ela foi, se dedicou à arte, que a gente também já falou que é a questão da arte, né? Sim. O quanto é importante. Então é importante isso porque para a gente criar pessoas, né, menos robotizadas também, né, e que precisa estar o tempo todo ocupado e que todo o tempo está achando que está faltando alguma coisa, e a gente vê muito isso, esse vazio, né? A gente hoje fala muito desse vazio existencial. Então, Sim. a gente vê como as coisas estão interligadas, né? Então, é muito importante que a gente tenha equilíbrio, né? Ter um tempo realmente para não fazer nada, porque é essencial para que essas crianças, adolescentes, eles adquiram habilidade que vão fazer a diferença na sua vida. E aí, essa questão de lidar com o tédio é uma delas. Então, assim, geralmente os pais, quando veem os filhos angustiados, né? Então, o primeiro impulso é arrumar alguma coisa para distrair, ao invés, e também querer aliviar esse incômodo. Mas nem sempre vai ser a melhor alternativa, né? Porque é preciso entender que a criança ela precisa realmente ficar um tempo sozinha. Por quê? Porque ela vai fazer as escolhas no tempo dela, né? Vai desenvolver a criatividade. Ou então, pelo menos, aprender a tolerar esse momento sem que se sinta aflita. E aí é onde entra a questão dos aparelhos eletrônicos, né? Que eles vão contribuir para que as crianças se sintam assim, né?
E aí, por quê? Lembra que eu falei do superestímulo? E realmente, os aparelhos eletrônicos causam esse superestímulo. Causa na gente, que é adulto. Imagina na criança que está com o seu cérebro ainda em formação, né? Uhum. E aí acaba que, por causa dos aparelhos, hoje em dia, tudo é muito imediato, tudo é muito imediatista. Então, assim, hoje em dia quase ninguém assiste televisão aberta, né? E aí a gente era acostumado a assistir filme na televisão aberta, e aí tem os comerciais. Você assiste hoje em dia, geralmente as crianças assistem desenho no YouTube, quando vem um anúncio pula, porque a gente tem a opção de pular. E aí na televisão a gente não tem a opção, então por isso que muitas crianças e adolescentes preferem assistir no YouTube, porque tem a opção de pular o anúncio, de pular o comercial, né? E aí acaba que isso vai viciando. Vai viciando, você vai se viciando numa pessoa que você não tolera e espera. Não sei esperar, né? E quanto Sim. mais você vai ficando... Isso vai trazendo uma certa ansiedade, né? E aí, qualquer coisa com menos velocidade vai entediar. E a Netflix, né? Que nem anúncio tem. Isso, pronto. Aí O YouTube ainda tem 5 segundos de anúncio, a Netflix nem isso tem. Então as crianças, muitas correm pra lá, né? Pra Netflix, isso mesmo. E aí, os jogos também terminam, tô jogando, tô numa fase, eu já pulo pra outra, não tem aquele tempo, né? Então, assim, não existe essa pausa pra pessoa pensar até se quer continuar ali, se não quer, e aí acaba entrando nesse modo automático, nesse entretenimento automático, né? Só que aí, eu falando nisso, mas assim, não quer dizer que tá de todo errado, incitar uma guerra às tecnologias, jamais, né? Sim. Porque a tecnologia é importante, e a gente tá vendo agora, nessa época, o quanto é importante. Graças à tecnologia, estamos aqui. Estamos aqui conversando com vocês, estamos perto, mesmo longe, né? Então, assim, mas é bom reforçar que a tecnologia, ela não deve ser a principal atividade das crianças no dia a dia, né? Então, assim, por quê? Porque os eletrônicos realmente é uma alternativa muito sedutora, né? Principalmente para minimizar aí esse tédio. Mas é preciso dar essa chance, sabe? Para a criança driblar esse marasmo por conta própria. E aí, eu li, a gente fazendo essa pesquisa, eu acabei lendo uma história de uma educadora. Olha só a ironia que aconteceu com ela, né? Vou até ler aqui para vocês. Essa educadora, ela era diretora adjunta de aprendizagem e experiência em um museu de arte nos Estados Unidos, né? E aí ela percebeu a importância de deixar as crianças sem ter o que fazer. Ela tem uma palestra que tem no TED, né? O TED tem muitas palestras muito legais no YouTube. Só procurar lá no TED, tem muitas palestras legais. E aí foi que ela relatou. Eu até copiei aqui. Cadê? Ela disse que um dia ela estava muito ocupada com os afazeres domésticos dela, pressionada, lavando roupa e não sei o quê. E aí ouviu os filhos dela se queixarem que estavam entediados. E aí ela perdeu a paciência e mandou eles brincar lá fora. Vai pro quintal, vai brincar lá fora. E ela era sempre, como ela é dessa parte da educação e tudo mais, então assim, ela sempre fez de tudo para estimular os filhos dela de todas as formas possíveis. Então, aula de yoga, sessão de música clássica, exposição de arte. Então, os filhos sempre estavam em alguma atividade. Só que nesse dia ela estava muito ocupada, ela não podia parar para direcionar os filhos para realizar alguma atividade. E aí mandou eles irem brincar lá fora. E acho que um tempo depois, quando chegou no quintal, viu que a dupla, eram 2 filhos, né? Tinha criado suas próprias piscinas com bacias cheias d'água, né? E ela disse que nem sabe de onde foi que eles tiraram. Acho que ficou espantada. E aí ela fala, né, que eles desenvolveram uma ideia, encontraram solução para concretizar e ainda colaboraram entre si para fazer dar certo. E aí ela disse que é educadora nela, né, porque ela estava ali como mãe. E aí quando ela observou aquela cena, a educadora que mora dentro dela ficou pensando, como eles foram criativos? E ela disse que nesse instante ela percebeu que poderia usar o tédio a favor. Então olha só, né? Como eu achei assim, eu quis trazer essa história, tinha muitos outros exemplos lá.
Mas eu quis trazer esse exemplo porque, assim, é exemplo de uma pessoa que, tipo, trabalha na área, mas também é mãe. E aí ela acabou fazendo um experimento dentro da própria casa, sem nem imaginar, né? Sem querer querendo, como diz Chaves. Pois é. Então, assim como a frustração e a raiva, né? O tédio, ele não é visto como um sentimento positivo, né? Só que ele é inevitável. E aí é preciso saber que ele vai se manifestar de algumas maneiras. Então, ele pode se manifestar quando a gente está executando uma atividade que nos deixa aborrecido, uma atividade que a gente não gosta, né? Ou quando a gente não consegue encontrar uma ocupação que realmente nos motive. E aí, isso acontece com o quê? Nada do que a gente faz, a gente vai achar interessante. E aí, o TED, ele vai ser um alerta de que a criança não está mais engajada naquela atividade que ela está fazendo. E aí, isso é muito mais comum nas crianças menores. Por quê? Porque as crianças menores, elas não conseguem manter o foco por mais de 20 minutos seguidos em uma mesma tarefa. E aí elas precisam dessas pausas periódicas para recuperar energia e atenção. E aí vai ser por isso que o ideal é o quê? Ter vários intervalos entre 20 e 30 minutos entre uma atividade e outra, né? Somando, aí ele fala até aqui, dá até a dica, somando um total de 3 a 4 horas pelo menos. E aí isso a gente vê até nas escolas, na parte do ensino infantil. Então as crianças elas não estão sempre fazendo a mesma coisa as 4 horas que ela passa dentro da escola, né? Sempre as professoras estão buscando alternativas ali para ir mudando essas atividades. E também tem o tempo que elas ficam livres. Tem o tempo que é o recreio, que deixa elas livres para brincarem. Por isso também que existe o intervalo. Então a gente está ali, está estudando e tudo mais, e tem um intervalo que a gente precisa relaxar para recomeçar, né? E até fixar ali aquele aprendizado. Então, o momento de pausa, ele é muito importante para fixar o aprendizado também, né? E aí fala que também que já as crianças maiores precisam de mais tempo. Então, um exemplo, de 3 a 4 horas por dia, tipo, sem ter nenhuma atividade para ela fazer, porque é ela que vai decidir o que é que ela vai fazer com aquele tempo livre, né? E aí, isso é muito importante, como eu falei agora há pouco, para dar esse descanso. Para dar esse descanso para a mente. E aí vai reforçando essa aprendizagem. Por quê? Porque quando a gente está sem nada para fazer, o nosso cérebro ele vai construindo as conexões, né? E aí, quando a gente está elaborando o estímulo que a gente recebe ao longo do dia, quando a gente para, então tudo que a gente viu, que a gente ouviu, que a gente sentiu, é como se começasse a se conectar. E isso eu já vi também, já aconteceu muito, muito, muito comigo, e vem acontecendo bastante, porque a gente tá num ritmo muito acelerado de trabalho, de estudo e tudo mais, né? E aí, às vezes, tipo, não consigo, tipo, é preciso criar algo e eu não consigo parar pra pensar. Eu disse, não, eu vou dormir, vou descansar, vou assistir, vou fazer alguma coisa. E engraçado que a ideia vem do nada. Quando você, não é? Quando você está menos esperando, a ideia vem do nada. Já aconteceu comigo, tipo, eu tava tomando banho e veio, eita, isso aqui. Eu tava arrumando a casa. Aí veio a ideia, eu tava estendendo roupa. Então, quando você menos imagina, a ideia brota. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente acumulou durante o dia vai ser num momento de descanso que a gente vai conseguir elaborar isso. E porque o cérebro vai fazer essas conexões, né? Então, olha aí como é importante. E isso vale também para o estudo. Quantas vezes a gente empaca numa questão, não sei, dá um branco. E aí, quando a gente, não, vou pular para outra. Quando a gente desvia o foco, aí, eita, essa aqui. E às vezes acontece, quando a gente não se permite isso, quando acaba a prova, a avaliação, qualquer coisa, que a gente entrega, quando tá lá fora, aí lembra, eita, olha só aquela resposta, né? Justamente por isso, porque a gente precisa desse momento. É até uma das dicas de estudo, é essa, quando você empacar numa questão que você não sabe, pula para outra que você sabe. Porque aí depois você vai retomar, porque de qualquer maneira você acabou dando um certo descanso ali, né? Então,
segundo o outro tipo de tédio, né, que pode surgir é aquele causado do não tenho nada para fazer. E aí a gente vai insistir naquele impulso de querer proporcionar as atividades, principalmente para a criança, né? E aí, só que se a gente fizer isso, querer estar sempre lá, colocando atividades, né? Ela nunca vai entender essa importância de ela ter o tempo para ela mesma. Principalmente quando for adulto. E aí a gente vê realmente muitos adultos que quando param e ficam de cara a cara com si mesmo, peraí, Uhum, né? Que foi outra coisa também que sim, aconteceu agora durante essa pandemia, né? pois é. Então, assim, é muito importante. Então, assim, um exemplo, a criança. Não, a gente precisa estar estimulando, mas a gente pode, uma criança, principalmente a pequena, a gente pode estar ali do lado dela. Ela está lá brincando sozinha, mas e a gente está ali do lado. Vocês vão ver, gente, é fantástico. Vou contar um exemplo que eu vi essa semana do meu sobrinho. Meu Conte. sobrinho tem 2 anos e meio, né? E aí, meu irmão se mudando para casa dele. Aí ontem a gente tava lá, né? E tava ajudando lá a organizar. E ele tava no quarto dele. E, incrível, quando eu cheguei, eu disse, gente, cadê? Ele tá dormindo? Aí, não, tá lá no quarto dele. Só queria estar no quarto dele, né? É novidade pra ele. E ele tava brincando lá sozinho, inventando história, pegando os brinquedos e conversando com os brinquedos, sabe? E assim, tinha o tempo que ele ficava lá conversando. De repente, ele lembrava da mãe, né? Ele queria que a gente ficasse ali do lado dele, queria que a gente brincasse com ele. Mas por muitas vezes ele estava brincando sozinho ali, desenvolvendo, né? E é muito lindo a gente ver isso, né? A criatividade da criança ali aflorando. Isso é muito importante. E às vezes a gente acha Uhum, que a gente precisa estar estimulando o tempo todo, né? Ele sim. tem as atividades dele, que a própria mãe dele faz e tudo mais. Mas tem o tempo dele também, que ele fica livre para brincar, né? Uhum. Da maneira lá que ele tem na imaginação dele. Então, é muito importante também. Pois é, né, Cíntia? É interessante isso que você falou e até essa história que você contou dessa mãe, porque alguns pais se sobrecarregam eles mesmos, acham que tem que estar o tempo todo controlando, milimetrando o tempo dos filhos, que tem que estar o tempo todo dizendo o que é que os filhos têm que fazer e ali acompanhando. E talvez não seja por aí, né? Existem os extremos e tem aquele tipo de pai e mãe que vai deixar muito à vontade e o filho Uhum. não vai sentir aquele suporte. Então é preciso encontrar um equilíbrio entre Isso. até onde você, como pai e mãe, pode ir e até o ponto que você sinta e saiba que o seu filho tem que ficar só e pôr em prática a sua autonomia, desenvolver a sua autonomia e usar a sua criatividade para ocupar o tempo do jeito que a idade dele permitir, né? Então, alguns pais sofrem com o tédio porque precisam estar o tempo todo ocupando os filhos e quando não tem o que fazer, se desesperam, às vezes se angustiam, né? Isso. E é interessante a gente observar isso, porque existem algumas dicas, né, para lidar com o tédio, que a gente já deu algumas e eu tenho aqui mais outras, mas é interessante também saber que quando a gente tem uma queixa, quando a gente tem esse tipo de sintoma, talvez seja o momento de procurar uma ajuda profissional, né, uma psicoterapia, um tratamento com um psiquiatra, talvez, se for o caso. Mas é interessante a gente falar sobre esses sintomas, sobre essas queixas, porque é assim que a gente vai entendendo, vai conhecendo melhor o que é que isso diz sobre mim. Então, essas dicas não substituem a psicoterapia. E se for o caso de procurar ajuda, não hesite, procure mesmo, se tiver como. Se você faz parte do Colégio de Janeiro Tavares, você pode nos procurar, né? E, mas assim, tem algumas dicas, né, que a gente pode ir fazendo para lidar melhor com isso, como aquilo que a gente já falou no começo. Para você que chegou agora, né, a gente no começo deu algumas dicas, que é explorar novas possibilidades. E você vai fazer isso se perguntando: o que é que eu gosto de fazer? O que é que eu tenho curiosidade de fazer? O que é que eu já gostei de fazer um dia e não faço mais? Será que eu posso retomar algum hábito antigo que me fazia bem antes e que eu deixei de lado? São perguntas que a gente pode se fazer para nos ajudar a entender melhor essa queixa, né?
e talvez colocar no papel, anotar para organizar melhor as ideias e entender que é um período de reavaliação. Desde que começou a pandemia, as coisas estão mudando muito rapidamente. Então a gente tem que estar reavaliando o que é que está dando certo, o que é que não está dando, o que é que pode permanecer, o que é que tem que sair do meu cronograma. E reavaliando porque algumas coisas que a gente fazia no começo da pandemia já não servem mais para agora, mês de agosto. Coisas que me ajudavam em março, abril, agora já não ajudam mais. Talvez eu precise recorrer a outras coisas. E é interessante a gente estar reavaliando e não achar que as coisas vão ser sempre estáticas e uma coisa que está dando certo hoje vai dar certo o resto da vida. Mas se abrir para mudanças, para novas possibilidades e trabalhar também com objetivos a curto prazo, é interessante também, metas, pequenos objetivos a curto prazo. Eu não digo para a gente estabelecer coisas a longo prazo agora, porque a gente ainda não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, né? Mas é interessante que a gente tenha objetivos e metas flexíveis, porque as coisas estão mudando muito rápido, mas que a gente estabeleça, que a gente crie também uma rotina, de forma que a gente saiba minimamente o que é que vai, como é que a minha semana vai ser. Talvez no fim de semana, no domingo, na segunda-feira, você vai lá, preenche a sua agenda, preenche um papel, coloca tudo que você vai fazer na semana. Isso ajuda a você ter até mais segurança para saber como é que vai ser a sua vida, como é que vai ser a sua rotina essa semana e vai fazendo, vai reavaliando, vai ver o que é que pode ficar, o que é que tem que sair. E outra coisa muito importante, como eu já falei, é se abrir também para uma ajuda profissional, talvez. Existem muitos casos em que o tédio, ele, como eu falei também no começo, ele diz algo sobre mim. É um convite à mudança e talvez a gente se sinta inseguro para ir mudando por conta própria e tem muitos casos em que é melhor você se abrir a essa mudança sendo acompanhado por um profissional, por um psicólogo. Porque, como o Cíntia falou, aquela questão da produtividade, a gente vive em um sistema que nos diz que nós temos que ser produtivos o tempo todo. A gente tem que produzir o tempo todo. E o tédio, ele evidencia uma angústia que muitas pessoas têm frente à não produtividade. Então a gente carrega esse peso de estar sempre fazendo coisas que vão nos gerar lucro, que vão nos gerar uma produção, e quando a gente se depara com momentos em que a gente não consegue ser produtivo, a gente se angustia. Então é importante a gente se perguntar também, qual é a função que essa produtividade está tendo na minha vida? O que é que essa produtividade está sustentando? E são perguntas que a gente não tem respostas assim tão facilmente. São perguntas que talvez a gente só consiga responder com um processo de psicoterapia, de autoconhecimento e até ver se essa produtividade não serve para a gente, de certa forma, como uma fuga, né? Do que é que a gente foge quando a gente recorre à superprodução, ao exagero, né? Estudar demais, trabalhar demais e muitas vezes a gente usa isso como fuga. Né? De quê, né? É importante a gente se perguntar do que é que a gente tenta fugir, quais são os pensamentos que vêm, os sentimentos que me vêm quando eu não tenho nada para fazer. Será que é disso que eu estou fugindo? E será que é por isso que o tédio incomoda tanto? Porque ele me coloca frente a frente com questões que eu não quero pensar, que eu não quero resolver agora, e aí eu recorro para distrações, para não pensar naquilo que a minha mente, o meu cérebro está pedindo para eu pensar, e aí eu fujo disso. É importante a gente observar. E um processo de psicoterapia pode ajudar muita gente montando essas peças do quebra-cabeça, gente entendendo as nossas questões, desenvolver um autoconhecimento. E também porque nós estamos vivendo em um período de muita insegurança, muita ansiedade, muita tristeza, e talvez um auxílio profissional seja o mais indicado em momentos como esse. E aí, Cíntia, pode Eu continuar. perdi o áudio teu, Foi? mas não tem problema, né? Certo. Mas Que a gente tá no fim. pode continuar. Tu terminou a tua parte? Sim.
De vez em quando acontece, né? Isso. O mais importante é que vocês escutem ele. E Isso. aí, né, pra gente finalizar aqui, a gente precisa ver uma questão, né? Que quando o problema, ele vai ser além do tédio. Então, como assim, né? A gente tem que observar a questão da frequência e da intensidade, né? Então, assim, a gente vai perceber isso para ver se não é sinal de outro problema, sinal já de outra questão. Então, assim, geralmente o tédio normal que todos nós sentimos, né? Ele costuma ter uma duração pouca. Então, ele não costuma ser uma duração muito longa. Então, não vai ser comum você ficar entediado por 2 meses ou ficar todos os dias entediado. Não, vai acontecer em alguns momentos da nossa vida, tá? E aí, quando ele passa a durar mais tempo, né? Quando essa duração ela for bem mais prolongada, então é aí onde entra essa necessidade de investigar um pouco mais, né? Se é apenas o tédio ou se vai ser um desânimo ou também outro sentimento, a questão do humor ou outra emoção que está sendo disfarçado de tédio. Então, Uhum. reforçando mais uma vez, que o Lúcio também já falou algumas vezes, né? Então, assim, é importante, vale a pena a procura por um profissional de saúde mental para investigar o que é que realmente está acontecendo. E aí, aproveitar esse momento dessa quarentena para fazer uma pausa e refletir sobre a própria vida. Então, Uhum. isso é muito importante, tá? Então, a gente espera que com essas dicas que a gente trouxe, as dicas, mas como algumas descobertas, né? Até a gente aprendeu bastante estudando sobre o tédio, então foi muito importante. Uhum. Eu achei aquela história da educadora lá fantástica, eu achei muito, Sim. muito importante, e por isso que eu quis trazer ela, o exemplo dela, porque eu acredito que muitos pais devem ter se identificado, né? E Aham. aí, Socorro tinha colocado lá em cima a questão da importância do diálogo, né? E realmente, para toda e qualquer situação, o diálogo ele é muito importante. O diálogo dos pais com os filhos, e não importa a idade que seja. Às vezes a gente fica pensando, imaginando, será que ele está sentindo isso? Será que é aquilo, né? Uhum. Mas é muito mais fácil você chegar e perguntar, Pois é. mesmo que ele não saiba responder. Porque muitas das vezes, tanto a criança como o adolescente, nem eles sabem identificar o que estão sentindo, né? Mas é importante eles se sentirem aceitos mesmo e importantes, assim, eita, estão vendo que eu tô passando por algo. Por mais que eu não sei o que eu tô sentindo, mas só de eu vir chegar, perguntar e se importar, isso é muito bom, não é? Isso é uma das coisas que os filhos esperam. Então o diálogo realmente é muito importante. E aí Patrícia até falou, né, que a filha dela também que fica dizendo, né, às vezes não tenho nada para fazer, não tenho nada para fazer. Então, eu espero que tudo isso que a gente trouxe hoje tenha ajudado, né, e continue ajudando aí no decorrer dos dias, não só enquanto estivermos em quarentena e tudo mais, nesse distanciamento social, mas para todo o resto da vida, né? Uhum. Então a gente agradece mais uma vez a participação de vocês, a colaboração de sempre, essa parceria. A gente fica muito feliz de vir aqui conversar com vocês, bater um papo, né? Estamos falando aqui, mas a gente sempre gosta de deixar aqui bem à vontade para que vocês também participem. E é muito bom, a gente gosta quando tem essa participação, né? E aí quem perdeu o início e quiser assistir, como sempre, vai estar lá salvo no IGTV, certo? E aí assiste com um pouco mais de calma, né? Tá certo? Então, até a próxima semana. Tchau, tchau, até. Abraço, gente. Se cuidem. Tchau, gente. Até a próxima. Um abração. Uma ótima semana para todos. Boa tarde. Vamos aguardar o pessoal entrar. Mais uma semana de live. Vamos lá. Boa tarde.
Olá, Olá, Cíntia. Boa tudo bom? tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo Tá me bom, bom. ouvindo? Tô ouvindo bem direitinho. Ótimo. Então vamos lá, né, pessoal? Mais uma semana aqui. E aí hoje a gente trouxe mais um tema pedido pelos alunos. E esse tema foi bem pedido, né, Lude? Sim, muito. Foi bastante pedido. E realmente, sempre que a gente entra nas salas de aula, que abre para os alunos falar como é que você está se sentindo, como é que está sendo essa quarentena. E eles sempre respondem, a grande maioria, né? A questão do tédio, do tédio. Uhum. E aí nós preparamos essa live hoje sobre esse assunto. E aí é importante informar que ela é muito importante para os alunos, né? E também para os pais, né? E até mesmo para os professores. Porque Uhum. sempre é bom, né? A gente entender um pouco o que é que se passa, o que é que acontece na, no cérebro aí, na cabeça, né, desses adolescentes, principalmente, né? Tem a questão da criança também, a gente vai falar aqui também sobre o TED infantil. Vamos falar para todos os alunos, né? E aí é muito importante sempre essa participação, né? Tanto dos pais como dos professores. E aí vamos iniciar, né? Se tiver alguém que chegou aqui a primeira vez, Travou um pouquinho. meu nome é Cíntia Macedo e sou psicóloga aí do de Janeiro Tavares, né? E eu sou Ludwig, também sou psicólogo do Djaniro Tavares, trabalho em dupla com Cíntia. Isso mesmo. Cíntia, coloca o Vou tema, colocar. por favor. Eu já ia dizer, eu vou. Ludwig vai começar, vai iniciar, enquanto eu vou colocando aqui o tema. Isso. Pois é, gente, como a Cíntia falou, esse foi um tema sugerido pelos alunos, como lidar com o tédio, porque a gente passou em algumas turminhas e os nossos alunos têm sentido muita dificuldade. Isso desde os pequenininhos até os maiores do ensino médio. Têm se queixado disso, de tédio, porque as escolas, pelo menos aqui em Campina, ainda não reabriram, continuam com ensino remoto e as crianças estão em casa, os adolescentes continuam em casa. E o que fazer com essa mudança de rotina? O que fazer diante disso, dessa quebra que foi a pandemia na rotina de todo mundo? Tem gente que está com dificuldade, não só as crianças e os adolescentes. Muitos adultos também têm trazido essa queixa Sim. e muitos pais e mães também, né, que não estão sabendo mais o que fazer para ocupar o tempo das crianças em casa, não sabem mais ao que recorrer para ajudar os filhos e os filhos pequenos e grandes a lidarem com isso. E essa tem sido uma queixa muito recorrente na clínica desde antes da pandemia, principalmente entre jovens, entre adolescentes, entre crianças, e a pandemia só evidenciou isso, só trouxe mais ainda esse tema à tona porque foi uma quebra de rotina que mudou toda a vida das pessoas e o tédio aparece no momento em que a gente sai do piloto automático que a gente vivia, aquela rodinha que algumas pessoas costumavam estar, né? Aquele ciclo de trabalho, casa, trabalho, casa, vez ou outra faz alguma coisa para se divertir. E a pandemia fez com que a gente se questionasse sobre tudo isso, sobre a gente se questionar sobre a nossa rotina, sobre as nossas atividades, sobre as pequenas coisas, os pequenos detalhes do nosso dia a dia que dão todo sentido à nossa vida. E quando a gente é privado dessas pequenas coisas, desses pequenos detalhes, a gente vê o tanto que aquilo tinha uma função importante na nossa vida. E a pandemia evidenciou tudo isso. E muitas pessoas sentem
toda essa quebra através do tédio, né? Como se o tédio fosse um sintoma que dissesse muito sobre nós também. Todos os nossos sintomas dizem algo sobre nós. E o tédio tem sido aí essa queixa principal de muita gente. E a gente não se queixa por acaso, né? Tudo aquilo que a gente sente diz algo sobre nós. Então, para É. quem aí está com dificuldade de lidar com o tédio, é muito importante começar se perguntando, né? O que é que esse tédio diz sobre mim? O que é que essa queixa pode, ou melhor, como essa queixa pode me ajudar a mudar a minha vida? E Cíntia não Não ficou fixou não, né? aqui o tema. Não estou vendo. Mas bem, né? O comércio já está reabrindo, alguns serviços estão voltando, mas muitas pessoas continuam em casa. E até aquelas que estão voltando agora já passaram mais de 2 meses em casa, 2, 3 meses. E tem gente que acredita que já fez de tudo e não sabe mais o que fazer. Teve gente que já recorreu a curso online, e aí fez um, fez dois, fez três. Teve gente que fez, eu conheço. Várias chamadas de vídeo. Teve gente que recorreu a live, a filmes, a séries, livros, revistas, a aprender uma receita nova, a fazer exercícios físicos. Então, o arsenal aí de atividades é extenso. E tem gente que está com essa sensação. A gente já está aí, a pandemia chegou aqui, parou as nossas atividades em março, né? Então já vai aí o quê? Uns 4, 5 meses. Então tem gente que acha que já fez de tudo e fica se perguntando, e agora? Eu vou fazer o quê? Eu já fiz muita coisa. E essa é uma grande questão, né? Que talvez eu não tenha a resposta para lhe dar sem lhe conhecer, mas é uma pergunta que é interessante você continuar se fazendo, porque são essas perguntas que nos movem, que nos levam para frente. E agora, né? O que é que vai se fazer para ocupar o tempo? Que tempo é esse que você está tendo, que você precisa estar ocupando com várias coisas também, né? É bom se perguntar isso. E é possível sim lidar com o tédio, é possível tirar proveito dele. Como a gente falou, uma queixa de muitos adolescentes, mas que acabam, acabam repercutindo nos pais também, porque os pais têm tido uma função muito importante dentro de casa nesses últimos meses, de estar acompanhando a aprendizagem dos filhos, de estar montando cronogramas, estar ajudando eles com a rotina. E os próprios adolescentes, quando a gente escuta, né, dizem que já jogaram demais, já recorreram a vários tipos de jogos, desenhos, tudo. E aí ficam se perguntando, e agora? E algo que é importante a gente falar, né, quando a gente está falando desse tema tédio, é que existem atividades do nosso dia a dia que a gente fazia antes da pandemia, ou que a gente faz hoje, que nos dão a sensação de gratificação, de prazer. Existem atividades que, quando a gente está fazendo aquilo ali, seja um hobby, uma diversão, qualquer entretenimento, ou até mesmo um trabalho, né? Tem gente que sente muito prazer trabalhando, estudando, fazendo atividades. E existem atividades no nosso dia a dia que nos dão essa sensação de que o tempo flui, essa sensação de fluxo, de que o tempo está passando rápido e que eu estou ali numa atividade, que eu estou entusiasmado, que aquilo está me dando uma gratificação. E o tédio, ele aparece quando aquelas coisas que eu costumava fazer para ocupar meu tempo, para me divertir, quando aquelas coisas que me davam a gratificação começam, de certa forma, a perder o sentido. Então, aquele jogo que eu jogava com tanto entusiasmo, agora eu não jogo com tanto entusiasmo assim. Aquela série que me prendia, agora não me prende tanto. Aquela atividade, seja cozinhar, o próprio trabalho, eu não consigo mais me concentrar no trabalho como antes. Então, algumas pessoas sabem que tem alguma coisa fora do lugar aí, aquela coisa, algo errado que nem sempre sabe dizer o que é, mas chama de tédio.
E o tédio ele aparece, né, até como um nome para uma angústia que muitas vezes não tem nome. E mesmo que eu chame essa angústia de tédio, ainda fica aquele sentimento de que eu não falei tudo, ainda tem algo a ser dito sobre isso. Mas o tédio ele aparece nesses momentos, quando as nossas atividades começam a perder o sentido. E o corpo também sinaliza. Esse tédio ele muitas vezes aparece no corpo. O corpo fica mais lento, mais inerte, aquela sensação de peso, de esgotamento. E é interessante a gente sempre estar se perguntando se é aquilo que eu já vinha fazendo, e que dava certo, e que hoje não dá mais, não será que eu devo procurar novos hábitos, procurar novas atividades para colocar na minha rotina? Se perguntar mesmo o que é que eu faço que me dá gratificação, que me dá prazer, que me faz me sentir funcional, que reaviva em mim aquele sentimento de valor. Se perguntar mesmo quais são as atividades, o que é que eu gosto de fazer que me dá aquele sentimento de fluidez, de que o tempo está passando e que eu estou gostando. Porque algumas coisas que a gente já fazia antes podem não estar surtindo efeito agora na pandemia. E a gente talvez tenha que procurar novos hábitos. E uma boa forma de lidar com o tédio, já trazendo a primeira dica, a gente sempre gosta de trazer algumas dicas, né, Cíntia? E É, a primeira dica é observar o lado bom do tédio. Como assim? O que eu estou querendo dizer é que mudando a situação mudando a minha visão, mudando a situação de perspectiva, possa ser que isso me ajude a lidar melhor com aquela queixa, com aquele problema. Então, mudar o ponto de vista. Quando as pessoas se queixam do tédio, muita gente se queixa como uma coisa muito ruim, como um grande vilão. E é. talvez se a gente começar a enxergar o tédio não como aquele monstro, mas como uma coisa que pode trazer coisas boas, talvez isso possa me ajudar a lidar melhor com ele. É ver o copo meio cheio, né? Em vez de ver o meio vazio. Isso. Encher o copo pela metade e perguntar à pessoa, né? E aí, esse copo tá cheio ou vazio? Tem gente que vai dizer que ele tá meio vazio, tem gente que vai dizer que ele tá meio cheio, né? E mudar o ponto de vista pode nos ajudar a lidar com as nossas queixas. Mas o que é que o tédio pode trazer de bom, gente? Tem gente que não acha que não tem nada de bom, mas se você olhar direitinho, dependendo do seu olhar, dependendo da forma como você enxerga isso, possa ser que você encontre. Se você quiser mesmo encontrar coisas boas no tédio, possa ser que você encontre sim. Você tem grande chance de encontrar alguma coisa boa. Mas o tédio, ele nos dá a chance de apostar em novas atividades. Como eu já falei, e repetindo por ser muito importante, coisas que a gente fazia antes da pandemia talvez estejam perdendo o sentido agora. E esse talvez seja o momento para a gente aproveitar para fazer coisas novas, coisas que a gente sempre quis fazer e nunca conseguiu, nunca teve tempo, coisas que a gente já queria fazer, já tinha programado, depois desistiu por alguma razão. E é interessante a gente vendo que talvez seja o momento também da gente resgatar antigos hábitos, coisas que a gente fazia no passado, coisas que já funcionavam para a gente antes e que por alguma razão a gente deixou de lado, talvez a gente possa resgatar. É uma maneira de redescobrir a vida, né? A gente está redescobrindo. Tem uma música que fala sobre isso, que eu escuto na voz de Elis Regina, Redescobrir. Eu gosto muito dessa música porque essa palavra redescobrir é uma palavra que a gente tem. É importante que a gente esteja sempre trazendo para a nossa vida, porque antigos hábitos que a gente esqueceu possam ser que sejam funcionais agora. Ou novos hábitos também, coisas que a gente nunca fez. Mas é importante a gente se permitir ver quais as mudanças que o nosso corpo está pedindo, que o momento está pedindo. E quando a gente fala sobre isso, muita gente já se defende, já se responde: ah, mas eu não sei o que fazer, eu não tenho ideia do que fazer, eu já fiz tudo. Mas é isso, é uma atitude aberta, aberta à mudança, que a gente precisa estar alimentando nesse momento. E se você não tem ideia do que fazer,
Se você acha que está sem criatividade nenhuma, você pode pesquisar na internet. A gente tem internet para isso, né? Para nos ajudar a ter ideias, a achar coisas novas. Você pode pesquisar na internet coisas relacionadas com o que você gosta, pode conversar com amigos, pode pedir dicas a pessoas que você se identifica, pessoas que você gosta, e ver o que é que está funcionando também com seus amigos, possa ser que funcione com você. É importante a gente ir experimentando, que a gente vá testando o que é que faz bem, o que é que não faz, e resgatar aquelas coisas que nos fazem se sentir útil. E aí Cíntia pode complementar. E aí, ó, o Socorro até respondeu, né? Tô me sentindo mais útil nessa pandemia, pois muitas coisas que eu não tinha tempo para fazer, hoje tenho. Tá vendo? Que Como coisa é, boa, né? né? Pois é. Eu também, Socorro. Eu tinha muitos projetos que estavam engavetados, né? Tava lá, aguardando sei lá o quê. E aí eu comecei a colocar em prática agora. Então, olha só, né? Como é. Então, e aí a gente parte para uma questão entre saber distinguir o que é o tédio e o que é o ócio, né? Então, Uhum. assim, por quê? Porque o tempo livre, ele pode ser transformado tanto no tédio como no ócio. E aí, qual é a diferença, né? Tudo vai depender da maneira como você lida com ele. Então, é justamente aí, né, o que o Socorro estava falando. Então, ela poderia muito bem ter entrado no tédio, mas ela percebeu que ela tinha um tempo a mais, e ela foi fazer coisas que não tinha tempo de fazer e hoje está fazendo. E aí acabou transformando esse sentimento de utilidade. Então, o Uhum. ócio, ele vai ser definido como uma experiência que você vai desfrutar nela. Então, você faz algo por gosto ou por prazer. Então, você tá ali, tipo, não tem nada para fazer. Eita, e agora? E assim, as pessoas que geralmente são bastante produtivas, né, são bastante ativas, quando se veem paradas, parece que entra naquele desespero, né? Eita, e agora? O que é que eu faço? E aí Uhum. acabou que essa pandemia realmente, como o Ludwig falou, né, assim, já existia, mas agora foi que a gente abriu os olhos, assim, veio perceber, porque na realidade tudo se intensificou, né? Todos os sintomas se intensificaram. E aí a gente pode usufruir desse ócio durante, assim, as atividades mais simples, que a gente acha que não está fazendo nada de produtivo, né? Porque também tem isso, às vezes a gente acha que a gente só vai ser útil, vai sentir esse sentimento de utilidade se a gente estiver fazendo algo produtivo. Mas Uhum. assim, você fazer algum tipo, sair com os amigos para não fazer. Agora não, né? Que não pode sair, mas, Faz uma mas chamada de assim, vídeo com os fazer uma amigos. chamada de vídeo em conjunto. O pessoal tá fazendo festa de aniversário pela internet, todo mundo junto. Já ouvi gente fez surpresa, tipo, a pessoa tava em casa, preparou tudo, uma surpresa para outra pessoa ali, aí tava a galera todinha, né? E a gente vai se reinventando, né? Cozinhar em família, então aquele momento que você acha assim, que não tá fazendo nada de produtivo, mas você tá cozinhando em família, isso traz tantas experiências, né, positivas. E a gente vê até no próprio Instagram da escola as atividades de alguns alunos, que já teve muitos que trouxeram essa questão de cozinhar com a família, né? E agora Uhum. essa semana que teve o Dia dos Pais, aí teve até uma atividadezinha que eu vi, que era cozinhando com o papai, acho que era fazendo bolo, alguma coisa. E às vezes a gente acha assim que é uma atividade tão boba, mas é uma atividade que tem um significado muito grande, né? Isso é bom tanto para a criança, né, para o filho em si, como para os pais também, né? Uhum. Daquele tempo que para assim e não vamos fazer nada que seja por obrigação, porque a gente sabe que nós temos sim nossas obrigações e tudo mais, seja de qualquer idade, então as nossas obrigações vai depender, vai variar, mas todos temos, né, nossas obrigações. E aí esse momento desse que a gente transforma o tédio num ócio, né, vai proporcionar a gente uma reflexão, uma contemplação. Então é importante que a gente sinta que a gente se desligou do resto, né, e que a gente está totalmente entregue a essa experiência. E aí essa descoberta ela pode ser muito, muito massa, né, bem importante, bem significativa para essa criança ou esse adolescente e até mesmo esse adulto. E aí é sempre importante lembrar que nada
é perda de tempo quando se fala do desenvolvimento infantil, porque a gente, hoje, tudo é muito rápido, muda o tempo todo, nós somos bombardeados de estímulo. E aí a gente acaba passando isso para as crianças, e a gente fala assim, mas as crianças de hoje em dia são mais agitadas, né? Não são quietinhas como a de antigamente, é justamente porque hoje em dia a gente estimula mais. O que é bom estimular é bom, mas a gente tem que ter cuidado com o hiperestímulo. E aí às vezes a gente pensa que a gente não fazendo nada, a gente vai estar prejudicando, mas não. Em desenvolvimento infantil, tudo pode ser acrescentado, né? E aí o que? A criança ela também vai precisar de um tempo para pensar nessas coisas simples. Então, às vezes, a melhor forma de aproveitar esse tempo é se abrir a não fazer nada. Então, se deitar no tapete e ficar pensando assim, ficar sentindo o tapete com a criança. Olha que tapete. O que é que você está sentindo? Esse tapete é macio, esse tapete é áspero, não sei o quê. Essas coisas que a gente acha assim que é boba, mas isso é muito importante. Então, contemplar o céu, olhar para o céu, olhar para as nuvens. Vamos olhar o formato das nuvens. Eu lembro que quando eu era criança, isso era muito comum. A gente olhar para o céu, parar, olhar para o céu e ficar olhando os formatos das nuvens, que a gente, como é uma coisa bem projetiva, né? A gente olha, cada pessoa enxerga a nuvem de uma forma. E eu me lembro que isso era uma atividade muito comum para a gente fazer. E hoje em dia eu vejo muito pouco isso acontecendo. Então, isso é importante para se fazer, né? Até nós, enquanto adultos, aquele momento de parar realmente, né? Fechar os olhos, ouvir os sons ao redor. Eu tô entediado, não sei o que eu faço, não sei o que. E aí você para, vamos fazer experimento. Se você fechar os olhos, você tá ouvindo o quê? E às vezes você ouve um pássaro cantando, um carro passando, ou uma moto, né? Nem precisa ser sons puros da natureza, não. Mas você parar para contemplar o que está acontecendo ao seu redor. E aí você vai treinando até sua audição, né? E essa questão da observação. E aí, aos poucos, é que você vai aprendendo e vai ensinando essa criança, essa adolescente a encontrar as pequenas alegrias em cada momento da vida, para saber aproveitar, né, a cabeça livre para ter grandes ideias e grandes projetos, tanto hoje como no futuro, né? E aí, eu vou falar um pouquinho sobre a importância do tédio para o desenvolvimento. Aí, como assim o tédio é importante, né? Ludwig falou os benefícios... como é que foi que tu falou? Do lado bom. O lado bom do tédio. Eu vou falar a importância do tédio para o desenvolvimento. E justamente isso. Hoje em dia, tem muita possibilidade de entretenimento e diversão, principalmente para as crianças, né? E aí a gente está tomado por essas opções. E se a gente for perceber, hoje em dia, tanto as crianças como os adolescentes acabam se entediando muito mais rápido, não é verdade? E se a gente for parar para pensar, a gente também, porque a gente está inserido, por mais que a gente seja de outra geração, mas a gente já se acostumou com o que acontece hoje, com a velocidade das coisas de hoje. Então, um exemplo, antigamente, eu me lembro quando eu era pequena, eu acho que o Ludwig nem lembra disso, eu acho que não era da época dele não, mas na minha época, a gente mandava carta, demorava para chegar. Eu até comentei, né, na live passada a questão do luto, né, que assim, quando minha bisavó morreu, aí mandou a carta, aí quando chegou lá, depois de não sei quantos dias a carta que chegou, não sei o quê, e a gente tinha uma tolerância maior, né? E hoje em dia tudo é muito rápido, então eu mando uma mensagem de WhatsApp, eu quero que a pessoa me responda na hora, eu fico naquele imediatismo. Então não é só uma coisa só de criança e adolescente, a gente acabou se acostumando também com isso daí. Então por isso que é importante que a gente também se encaixe. Então quando a gente preparou essa live, a gente preparou voltado muito para criança e para adolescente, mas a gente também não pode esquecer dos adultos também, porque a gente se adaptou, né, a essa nova maneira de viver. Então, mas aí pensando na criança e no adolescente, principalmente na criança, ela se entedia muito mais rápido. Por quê? Porque tem a questão da maturação do cérebro, né? Mas também tem a questão que ela não tem a mesma noção de tempo que a gente tem. Ela não tem essa mesma noção de tempo, né? Então, assim, esse fluxo grande de informação e também a pressão para ser produtivo o tempo todo, e já começa de criança. Então, assim, às vezes a criança ela estuda num horário, no outro é todo preenchido, né?
Tipo assim, faz natação, faz judô, faz inglês, faz não sei o quê. Mas aí a criança, ela precisa do tempo para ela ser criança. Ela precisa do tempo para ela brincar, né? E quando eu digo brincar, é justamente o tempo que ela vai parar para ela criar também. A gente, claro, pode estimular algumas brincadeiras, mas é importante que ela tenha um tempo dela para ela também criar. E aí é onde entra esse tédio. Por quê? Porque ela, tipo, ela vai se entediar, né? E aí é que ela vai começar a criar. Então, assim, como a gente tem essa pressão o tempo todo da gente estar sempre sendo produtivo, tanto no trabalho como nos estudos, como se a nossa coluna espinhal da vida moderna é o trabalho e o estudo. E aí a gente acaba esquecendo das coisas preciosas que a gente tem, que é um exemplo, as refeições em família, um tempo livre para fazer alguma atividade física. E a atividade física que eu falo não é nem fazer exercícios, mas assim, o filho, assistir o filho andando de bicicleta, ou brincar mesmo, e amarelinha, sabe essas coisas assim, bem que a gente acha que são bobas, né? Até mesmo a prática da própria espiritualidade, né? Então, assim, a gente sempre tá deixando tudo para depois, em nome dessa correria, dessa pressão. E aí foi justamente isso que a pandemia, ela veio assim, de encontro, porque a gente tava acostumado naquela vida corrida, né? Tô aqui, tô ali, não sei o que, não parar, não tenho tempo, de repente veio, aí teve que frear de uma vez, tipo, puxou o freio de mão, de uma rapidez, né? E aí por isso que todo mundo assim ficou, eita, e agora, né? E agora, o que é que eu faço? E aí, essa questão, né, de querer sempre, estar sempre sendo produtivo, tanto adulto como a criança ou adolescente, acaba que sobrecarrega, né, essas crianças. E aí a gente sabe que os pais hoje em dia querem preparar, né, os filhos assim para o mercado de trabalho, e é importante também, né? Só que aí esse acúmulo de coisas extras e assim coisas demais, né, pode impactar no desenvolvimento infantil e acaba o quê? Criando adultos menos criativos. E se a gente for parar para pensar, por que é que bem muito antigamente existiam assim as invenções? Não tinha os recursos que tem hoje em dia, né? Mas as invenções, quando a gente para pensar, caramba, isso foi inventado naquela época que não tinha assim o recurso que a gente tem hoje, justamente por isso, porque as pessoas tinham muito mais tempo, né, livre, e aí as pessoas eram mais criativas. Então é importante isso daí, se a gente leva para o estudo e leva também para o trabalho, né? Então, a questão do ócio criativo, né? o ócio Que se criativo, falava justamente. muito. Daí que Sim, surgiu sim. grandes obras filosóficas, grandes pinturas famosas, que surgiu Isso. obras de arte que entraram para a história, né? Trabalhos que são atuais até hoje surgiram do ócio Isso. criativo, né? Então, qual é a função que o tédio está tendo na sua vida e qual a função que o tédio pode ter, né? Também. Pois é, a gente vê quantos quadros que Frida pintou enquanto estava acamada. Estava em cima de uma cama, né? E aí quantos quadros que ela pintou e entrou para a história. Então ela poderia muito bem ter passado essa época aí sem fazer nada, mas não. Ela foi, se dedicou à arte, que a gente também já falou, que é a questão da arte, né? O Sim. quanto é importante. Então, é importante isso porque para a gente criar pessoas, né, menos robotizadas também, né, e que precisa estar o tempo todo ocupado e que todo o tempo está achando que está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa. E a gente vê muito isso, esse vazio, né? A gente hoje fala muito desse vazio existencial. Então, Sim. a gente vê como as coisas estão interligadas, né? Então, é muito importante que a gente tenha equilíbrio, né? Ter um tempo realmente para não fazer nada, porque é essencial. Para que essas crianças, adolescentes, eles adquiram habilidade que vão fazer a diferença na sua vida. E aí, essa questão de lidar com o tédio é uma delas. Então, assim, geralmente os pais, quando veem os filhos angustiados, né? Então, o primeiro impulso é arrumar alguma coisa para distrair, ao invés e também querer aliviar esse incômodo. Mas nem sempre vai ser a melhor alternativa, né? Porque é preciso entender que a criança ela precisa realmente ficar um tempo sozinha. Por quê? Porque ela vai fazer as escolhas no tempo dela, né? Vai desenvolver a criatividade. Ou então, pelo menos, aprender a tolerar
esse momento sem que se sinta aflita. E aí é onde entra a questão dos aparelhos eletrônicos, né, que eles vão contribuir para que as crianças se sintam assim, né? E aí por quê? Lembra que eu falei do super estímulo? E realmente os aparelhos eletrônicos causam esse super estímulo. Causa na gente, que é adulto. Imagina na criança que está com o seu cérebro ainda em formação, né? Uhum. E aí acaba que, por causa dos aparelhos, hoje em dia tudo é muito imediato, tudo é muito imediatista. Então, assim, hoje em dia quase ninguém assiste televisão aberta, né? E aí a gente era acostumado a assistir filme na televisão aberta, e aí tem os comerciais. Você assiste hoje em dia, geralmente as crianças assistem desenho no YouTube, quando vem um anúncio pula, porque a gente tem a opção de pular. E aí na televisão a gente não tem a opção, então por isso que muitas crianças e adolescentes preferem assistir no YouTube, porque tem a opção de pular o anúncio, de pular o comercial, né? E aí acaba que isso vai viciando, você vai se viciando numa pessoa que você não tolera e espera, não sei esperar, né? E quanto Sim. mais você vai ficando, isso vai trazendo uma certa ansiedade, né? E aí, qualquer coisa com menos velocidade vai entediar. E a Netflix, né? Que nem anúncio tem. Isso, pronto. Aí O YouTube ainda tem 5 segundos de anúncio. A Netflix nem isso tem. Então as crianças, muitas correm pra lá, né? Pra Netflix, isso mesmo. E aí, os jogos também terminam, tô jogando, tô numa fase, eu já pulo pra outra, não tem aquele tempo, né? Então, assim, não existe essa pausa para a pessoa pensar até se quer continuar ali, se não quer, e aí acaba entrando nesse modo automático, nesse entretenimento automático, né? Só que aí, falando nisso, mas assim, não quer dizer que tá de todo errado, incitar uma guerra às tecnologias, jamais, né? Sim. Porque a tecnologia é importante, e a gente tá vendo agora, nessa época, o quanto é importante. Graças à tecnologia, estamos aqui conversando com vocês, estamos perto, mesmo longe, né? Então, assim, mas é bom reforçar que a tecnologia, ela não deve ser a principal atividade das crianças no dia a dia, né? Então, assim, por quê? Porque os eletrônicos realmente é uma alternativa muito sedutora, né? Principalmente para minimizar aí esse tédio, mas é preciso dar essa chance, sabe? Para a criança driblar esse marasmo por conta própria. E aí, eu li, a gente fazendo essa pesquisa, eu acabei lendo uma história de uma educadora. Olha só a ironia que aconteceu com ela, né? Vou até ler aqui para vocês. Essa educadora, ela era diretora adjunta de aprendizagem e experiência em um museu de arte nos Estados Unidos, né? E aí ela percebeu a importância de deixar as crianças sem ter o que fazer. Ela tem uma palestra que tem no TED, né? O TED tem muitas palestras muito legais no YouTube. Só procurar lá no TED, tem muitas palestras legais. E aí foi que ela relatou. Eu até copiei aqui. Cadê? Ela disse que um dia ela estava muito ocupada com os afazeres domésticos dela, pressionada, lavando roupa e não sei o quê. E aí ouviu os filhos dela se queixarem que estavam entediados. E aí ela perdeu a paciência e mandou eles brincar lá fora. Vai brincar lá fora. E ela era sempre, como ela é dessa parte da educação e tudo mais, então assim, ela sempre fez de tudo para estimular os filhos dela de todas as formas possíveis. Então, aula de yoga, sessão de música clássica, exposição de arte. Então, os filhos sempre estavam em alguma atividade. Só que nesse dia ela estava muito ocupada, ela não podia parar para direcionar os filhos para realizar alguma atividade. E aí mandou eles irem brincar lá fora. E acho que um tempo depois, quando chegou no quintal, viu que a dupla, eram 2 filhos, né? Tinha criado suas próprias piscinas com bacias cheias d'água, né? E ela disse que nem sabe de onde foi que eles tiraram, acho que ficou espantada. E aí ela fala, né, que eles desenvolveram uma ideia, encontraram solução para concretizar e ainda colaboraram entre si para fazer dar certo. E aí ela disse que é educadora nela, né, porque ela estava ali como mãe. E aí quando ela observou aquela cena, a educadora que mora dentro dela ficou pensando, como eles foram criativos? E ela disse que nesse instante
ela percebeu que poderia usar o tédio a favor. Então, olha Sim. só, né? Como eu achei assim, eu quis trazer essa história, tinha muitos outros exemplos lá. Mas eu quis trazer esse exemplo porque, assim, é exemplo de uma pessoa que, tipo, trabalha na área, mas também é mãe. E aí ela acabou fazendo um experimento dentro da própria casa, sem nem imaginar, né? Sem querer querendo, como diz Chaves. Pois é. Então, assim, assim como a frustração e a raiva, né? O tédio, ele não é visto como um sentimento positivo, né? Só que ele é inevitável. E aí é preciso saber que ele vai se manifestar de algumas maneiras. Então, ele pode se manifestar quando a gente está executando uma atividade que nos deixa aborrecido, uma atividade que a gente não gosta, né? Ou quando a gente não consegue encontrar uma ocupação que realmente nos motive. E aí, isso acontece com o quê? Nada do que a gente faz, a gente vai achar interessante. E aí, o TED ele vai ser um alerta de que a criança não está mais engajada naquela atividade que ela está fazendo. E aí, isso é muito mais comum nas crianças menores. Por quê? Porque as crianças menores, elas não conseguem manter o foco por mais de 20 minutos seguidos em uma mesma tarefa. E aí, elas precisam dessas pausas periódicas para recuperar energia e atenção. E aí, vai ser por isso que o ideal é o quê? Ter vários intervalos entre 20 e 30 minutos entre uma atividade e outra, né? Somando, aí ele fala até aqui, dá até a dica, somando um total de 3 a 4 horas pelo menos. E aí, isso a gente vê até nas escolas, na parte do ensino infantil. Então, as crianças elas não estão sempre fazendo a mesma coisa as 4 horas que ela passa dentro da escola, né? Sempre as professoras estão buscando alternativas ali para ir mudando essas atividades. E também tem o tempo que elas ficam livres. Tem o tempo que é o recreio, que deixa elas livres para brincarem. Por isso também que existe o intervalo. Então a gente tá ali, está estudando e tudo mais, e tem um intervalo que a gente precisa relaxar para recomeçar, né? E até fixar ali aquele aprendizado. Então, o momento de pausa, ele é muito importante para fixar o aprendizado também, né? E aí fala aqui também que já as crianças maiores precisam de mais tempo. Então, um exemplo, de 3 a 4 horas por dia, tipo, sem ter nenhuma atividade para ela fazer, porque é ela que vai decidir o que é que ela vai fazer com aquele tempo livre, né? E aí, isso é muito importante, como eu falei agora há pouco, para dar esse descanso. Para dar esse descanso para a mente. E aí vai reforçando essa aprendizagem. Por quê? Porque quando a gente está sem nada para fazer, o nosso cérebro ele vai construindo as conexões, né? E aí, quando a gente está elaborando o estímulo que a gente recebe ao longo do dia, quando a gente para, então tudo que a gente viu, que a gente ouviu, que a gente sentiu, é como se começasse a se conectar. E isso eu já vi também, já aconteceu muito, muito, muito comigo, vem acontecendo bastante, porque a gente tá num ritmo muito acelerado de trabalho, de estudo e tudo mais, né? E aí, às vezes, tipo, não consigo, tipo, é preciso criar algo e eu não consigo parar pra pensar. Eu disse, não, eu vou dormir, vou descansar, vou assistir, vou fazer alguma coisa. E engraçado que a ideia vem do nada. Ah, sim. Quando você, não é? Quando você tá menos esperando, a ideia vem do nada. Já aconteceu comigo, tipo, eu tava tomando banho e veio, eita, isso aqui. Eu tava arrumando a casa. Aí veio a ideia, eu tava estendendo roupa. Então, quando você menos imagina, a ideia brota. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente acumulou durante o dia vai ser num momento de descanso que a gente vai conseguir elaborar isso. E porque o cérebro vai fazer essas conexões, né? Então, olha aí como é importante. E isso vale também para o estudo. Quantas vezes a gente empaca numa questão, não sei, dá um branco. E aí, quando a gente, não, vou pular para outra. Quando a gente desvia o foco, aí, eita, isso aqui. E às vezes acontece, quando a gente não se permite isso, quando acaba a prova, a avaliação, qualquer coisa, que a gente entrega, quando tá lá fora, aí lembra, eita, olha só aquela resposta, né? Justamente por isso, porque a gente precisa desse momento. É até uma das dicas de estudo, é essa, quando você empacar numa questão que você não sabe, pula para outra que você sabe. Porque aí depois você vai retomar
Porque de qualquer maneira você acabou dando um certo descanso ali, né? Uhum. Então, segundo o outro tipo de tédio, né, que pode surgir é aquele causado do não tenho nada para fazer. E aí a gente vai insistir naquele impulso de querer proporcionar as atividades, principalmente para a criança, né? E aí, só que se a gente fizer isso, querer estar sempre lá, colocando atividades, né? Ela nunca vai entender essa importância de ela ter o tempo para ela mesma. Principalmente quando for adulto. E aí a gente vê realmente muitos adultos que quando param e ficam de cara a cara com si mesmo, peraí, Uhum. né? Que foi outra coisa também É, que aconteceu agora, durante essa pandemia, né? pois é. Então, assim, é muito importante. Então, assim, um exemplo, a criança. Não, a gente precisa estar estimulando, mas a gente pode, uma criança, principalmente a pequena, a gente pode estar ali do lado dela. Ela está lá brincando sozinha, mas e a gente está ali do lado. Vocês vão ver, gente, é fantástico. Vou contar um exemplo que eu vi essa semana no meu sobrinho. Meu Conte. sobrinho tem 2 anos e meio, né? E aí, meu irmão se mudando para casa dele. Aí ontem a gente tava lá, né? E tava ajudando lá a organizar. E ele tava no quarto dele. E incrível, quando eu cheguei, eu disse, gente, cadê? Ele tá dormindo? Aí, não, tá lá no quarto dele, só queria estar no quarto dele, né? É novidade pra ele. E ele tava brincando lá sozinho, inventando história, pegando os brinquedos e conversando com os brinquedos, sabe? E assim, tinha o tempo que ele ficava lá conversando, de repente ele lembrava da mãe, né? Ele queria que a gente ficasse ali do lado dele, queria que a gente brincasse com ele. Mas por muitas vezes ele estava brincando sozinho ali, desenvolvendo, né? E é muito lindo a gente ver isso, né? A criatividade da criança ali aflorando, isso é muito importante. E às vezes a gente acha que Uhum. a gente precisa estar estimulando o tempo todo, né? Ele Sim. tem as atividades dele, que a própria mãe dele faz e tudo mais. Mas tem o tempo dele também, que ele fica livre para brincar, né? Uhum. Da maneira lá que ele tem na imaginação dele. Então, é muito importante também. Pois é, né, Cíntia? É interessante isso que você falou e até essa história que você contou dessa mãe, porque alguns pais se sobrecarregam eles mesmos. Acham que tem que estar o tempo todo controlando, milimetrando o tempo dos filhos, que tem que estar o tempo todo dizendo o que é que os filhos têm que fazer e ali acompanhando. E talvez não seja por aí, né? Existem os extremos e tem aquele tipo de pai e mãe que vai deixar muito à vontade e o filho Uhum. não vai sentir aquele suporte. Então é preciso encontrar um equilíbrio entre Isso. até onde você, como pai e mãe, pode ir e até o ponto que você sinta e saiba que o seu filho tem que ficar só e pôr em prática a sua autonomia, desenvolver a sua autonomia e usar a sua criatividade para ocupar o tempo do jeito que a idade dele permitir, né? Então, alguns pais sofrem com o tédio porque precisam estar o tempo todo ocupando os filhos e quando não tem o que fazer, se desesperam, às vezes se angustiam, né? Isso. E é interessante a gente observar isso, porque existem algumas dicas, né, para lidar com o tédio, que a gente já deu algumas e eu tenho aqui mais outras, mas é interessante também saber que quando a gente tem uma queixa, quando a gente tem esse tipo de sintoma, talvez seja o momento de procurar uma ajuda profissional, né, uma psicoterapia, um tratamento com um psiquiatra, talvez, se for o caso. Mas é interessante a gente falar sobre esses sintomas, sobre essas queixas, porque é assim que a gente vai entendendo, vai conhecendo melhor o que é que isso diz sobre mim. Então, essas dicas não substituem a psicoterapia. E se for o caso de procurar ajuda, não hesite, procure mesmo, se tiver como. Se você faz parte do Colégio de Janeiro Tavares, você pode nos procurar, né? E, mas assim, tem algumas dicas, né, que a gente pode ir fazendo para lidar melhor com isso, como aquilo que a gente já falou no começo. Para você que chegou agora, né, a gente no começo deu algumas dicas, que é explorar novas possibilidades. E você vai fazer isso se perguntando: o que é que eu gosto de fazer? O que é que eu tenho curiosidade de fazer? O que é que eu já gostei de fazer um dia e não faço mais? Será que eu posso retomar algum hábito antigo que me fazia bem antes e que eu deixei de lado?
são perguntas que a gente pode se fazer para nos ajudar a entender melhor essa queixa, né? E talvez colocar no papel, anotar para organizar melhor as ideias e entender que é um período de reavaliação. Desde que começou a pandemia, as coisas estão mudando muito rapidamente. Então a gente tem que estar reavaliando o que é que está dando certo, o que é que não está dando, o que é que pode permanecer, o que é que tem que sair do meu cronograma. E reavaliando porque algumas coisas que a gente fazia no começo da pandemia já não servem mais para agora, mês de agosto. Coisas que me ajudavam em março, abril, agora já não ajudam mais. Talvez eu precise recorrer a outras coisas. E é interessante a gente estar reavaliando e não achar que as coisas vão ser sempre estáticas e uma coisa que está dando certo hoje vai dar certo o resto da vida. Mas se abrir para mudanças, para novas possibilidades e trabalhar também com objetivos a curto prazo, é interessante também, metas, pequenos objetivos a curto prazo. Eu não digo para a gente estabelecer coisas a longo prazo agora, porque a gente ainda não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, né? Mas é interessante que a gente tenha objetivos e metas flexíveis, porque as coisas estão mudando muito rápido, mas que a gente estabeleça, que a gente crie também uma rotina, de forma que a gente saiba minimamente o que é que vai, como é que a minha semana vai ser. Talvez no fim de semana, no domingo, na segunda-feira, você vai lá, preenche a sua agenda, preenche um papel, coloca tudo que você vai fazer na semana. Isso ajuda a você ter até mais segurança para saber como é que vai ser a sua vida, como é que vai ser a sua rotina essa semana e vai fazendo, vai reavaliando, vai ver o que é que pode ficar, o que é que tem que sair. E outra coisa muito importante, como eu já falei, é se abrir também para uma ajuda profissional, talvez. Existem muitos casos em que o tédio, ele, como eu falei também no começo, ele diz algo sobre mim. É um convite à mudança e talvez a gente se sinta inseguro para ir mudando por conta própria e tem muitos casos em que é melhor você se abrir a essa mudança sendo acompanhado por um profissional, por um psicólogo. Porque, como o Cíntia falou, aquela questão da produtividade, a gente vive em um sistema que nos diz que nós temos que ser produtivos o tempo todo. A gente tem que produzir o tempo todo. E o tédio, ele evidencia uma angústia que muitas pessoas têm frente à não produtividade. Então a gente carrega esse peso de estar sempre fazendo coisas que vão nos gerar lucro, que vão nos gerar uma produção, e quando a gente se depara com momentos em que a gente não consegue ser produtivo, a gente se angustia. Então é importante a gente se perguntar também, qual é a função que essa produtividade está tendo na minha vida? O que é que essa produtividade está sustentando? E são perguntas que a gente não tem respostas assim tão facilmente. São perguntas que talvez a gente só consiga responder com um processo de psicoterapia, de autoconhecimento e até ver se essa produtividade não serve para a gente, de certa forma, como uma fuga, né? Do que é que a gente foge quando a gente recorre à superprodução, ao exagero, né? Estudar demais, trabalhar demais e muitas vezes a gente usa isso como fuga. Né? De quê, né? É importante a gente se perguntar do que é que a gente tenta fugir, quais são os pensamentos que vêm, os sentimentos que me vêm quando eu não tenho nada para fazer. Será que é disso que eu estou fugindo? E será que é por isso que o tédio incomoda tanto? Porque ele me coloca frente a frente com questões que eu não quero pensar, que eu não quero resolver agora, e aí eu recorro para distrações, para não pensar naquilo que a minha mente, o meu cérebro está pedindo para eu pensar, e aí eu fujo disso. É importante a gente observar. E um processo de psicoterapia pode ajudar muita gente montando essas peças do quebra-cabeça, a gente entendendo as nossas questões, desenvolver um autoconhecimento. E também porque nós estamos vivendo em um período de muita insegurança, muita ansiedade, muita tristeza, e talvez um auxílio profissional seja o mais indicado em momentos como esse. E aí, Cíntia, pode Eu continuar. perdi o áudio teu, Foi? mas não tem problema, né? Certo. Porque a Mas gente tá no fim.
Pode continuar. Tu terminou a tua parte? Sim, De vez em quando acontece, né? É isso. O mais importante é que vocês escutem ele. E isso. aí, né, pra gente finalizar aqui, a gente precisa ver uma questão, né? Que quando o problema, ele vai ser além do tédio. Então, como assim, né? A gente tem que observar a questão da frequência e da intensidade, né? Então, assim, a gente vai perceber isso para ver se não é sinal de outro problema, sinal já de outra questão. Então, assim, geralmente o tédio normal que todos nós sentimos, né? Ele costuma ter uma duração pouca. Então, ele não costuma ser uma duração muito longa. Então, não vai ser comum você ficar entediado por 2 meses ou ficar todos os dias entediado. Não, vai acontecer em alguns momentos da nossa vida, tá? E aí, quando ele passa a durar mais tempo, né? Quando essa duração ela for bem mais prolongada, então é aí onde entra essa necessidade de investigar um pouco mais, né? Se é apenas o tédio ou se vai ser um desânimo ou também outro sentimento, a questão do humor ou outra emoção que está sendo disfarçado de tédio. Então, Uhum. reforçando mais uma vez, que o Lu também já falou algumas vezes, né? Então, assim, é importante, vale a pena a procura por um profissional de saúde mental para investigar o que é que realmente está acontecendo. E aí, aproveitar esse momento dessa quarentena para fazer uma pausa e refletir sobre a própria vida. Então, Uhum. isso é muito importante, tá? Então a gente espera que com essas dicas que a gente trouxe, as dicas, mas como algumas descobertas, né? Até a gente aprendeu bastante estudando sobre o tédio, então foi muito importante. Uhum. Eu achei aquela história da educadora lá fantástica, eu achei muito, Sim. muito importante, e por isso que eu quis trazer ela, o exemplo dela, porque eu acredito que muitos pais devem ter se identificado, né? E Aham. aí Socorro tinha colocado lá em cima a questão da importância do diálogo, né? E realmente, para toda e qualquer situação, o diálogo ele é muito importante. O diálogo dos pais com os filhos, e não importa a idade que seja. Às vezes a gente fica pensando, imaginando, será que ele está sentindo isso? Será que é aquilo, né? Uhum. Mas é muito mais fácil você chegar e perguntar, Pois é. mesmo que ele não saiba responder. Porque muitas das vezes, tanto a criança como o adolescente, nem eles sabem identificar o que estão sentindo, né? Mas é importante eles se sentirem aceitos mesmo e importante, assim, eita, estão vendo que eu tô passando por algo. Por mais que eu não sei o que eu tô sentindo, mas só de eu vir chegar, perguntar e se importar, isso é muito bom, não é? Isso é uma das coisas que os filhos esperam. Então o diálogo realmente é muito importante. E aí Patrícia até falou, né, que a filha dela também que fica dizendo, né, às vezes, não tenho nada para fazer, não tenho nada para fazer. Então, eu espero que tudo isso que a gente trouxe hoje tenha ajudado, né, e continue ajudando aí no decorrer dos dias, não só enquanto estivermos em quarentena e tudo mais, nesse distanciamento social, mas para todo o resto da vida, né? Uhum. Então a gente agradece mais uma vez a participação de vocês, a colaboração de sempre, essa parceria. A gente fica muito feliz de vir aqui conversar com vocês, bater um papo, né? Estamos falando aqui, mas a gente sempre gosta de deixar aqui bem à vontade para que vocês também participem. E é muito bom, a gente gosta quando tem essa participação, né? E aí quem perdeu o início e quiser assistir, como sempre, vai estar lá salvo no IGTV, certo? E aí assiste com um pouco mais de calma, né? Tá certo? Então, até a próxima semana. Tchau, tchau, até. Abraço, gente. Se cuidem.